Segundo Reis, capítulo 23, versículo 1. Pastor, não é Segunda Reis? Não, é Segundo Reis, porque é o segundo livro de Reis. Todos esses livros assim, um ou dois no Antigo Testamento, é sempre no masculino. Lá no Novo Testamento, aí sim é no feminino, porque são cartas. Aí sim é a primeira carta, segunda carta. Então, Segundo Reis, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 3. Então o rei Josias ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E um versículo muito especial, uma parte do versículo muito especial que diz: e todo o povo apoiou esta aliança. No mesmo capítulo, que é o capítulo 23, só que agora o versículo 25, ok? Versículo 25, e antes dele, antes de Josias, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois de Josias, nunca se levantou outro tal. Incrível essa informação. Pai de amor e bondade, temos 25 minutos pela frente, e que esses próximos 25 minutos sejam altamente produtivos. Me ajude em minha teologia, nas minhas argumentações bíblicas, no meu jeito de se expressar, nas palavras que devo usar. E além disso tudo, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós. Que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de celebração, seja uma noite de renovação de votos, Pai. Obrigado. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor para sempre. Amém, amém, amém. Podeis assentar, muito obrigado. Nós estamos no quadrimestre falando sobre missões. Uma grande parte de vocês sabe. E por conta disso nós estamos numa série de mensagens com o título As 7 Montanhas de Influência no Mundo. Eu sempre gosto de recapitular para todos nós ficarmos na mesma página. Então nós acreditamos que o Evangelho pode estar inserido em muitas áreas da sociedade. Eu trouxe essas áreas para vocês lerem, me acompanharem. Igreja, família, mídia, educação, governo, entretenimento e negócios. Já falei aqui sobre família, já falei sobre igreja, a pastora Amara falou sobre mídia, falei no domingo passado sobre educação, e hoje, um dos assuntos mais difíceis de se falar, governo. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria esse tema, mas eu não tenho que pregar aquilo que é fácil para mim. Eu tenho que pregar de certa forma, ou de todas as formas, aquilo que Deus deseja. E é muito delicado a gente falar sobre governo, sobre política, e aqui fiquem bem tranquilos que eu não vou falar nada de política partidária, fiquem bem tranquilos mesmo. Mas assim, é bem difícil para um pregador falar a respeito de política, a respeito de governo, num país como o nosso.
porque a gente já viu de tudo, já ouviu de tudo, já nos prometeram tudo e assim, eu confesso que como brasileiro, às vezes eu falo, será? Será? As minhas dúvidas, as minhas crises como vocês têm. Só que eu acredito que Deus ainda pode nos oferecer muitas alegrias através de pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus que estarão nas áreas da sociedade. Eu acredito. Trago à memória aquilo que de certa forma me dá esperança. Rodrigo, quando você olha para a recente história do Brasil, ou a história do Brasil, você tem alguma coisa boa? Mas eu vou lá para o Calvário e me lembro que Ele pode fazer da nossa nação um lugar melhor. Eu acredito nisso, porque se nós não acreditarmos, aí vai ser mais difícil. Se eu pregasse esse sermão na Suécia, nossa, as pessoas vão ficar dando glória direto. Isso porque a nossa liderança política é altamente controversa às verdades bíblicas em muitos momentos. E aí a gente prefere separar a igreja como algo sagrado e a política como algo profano. A gente abre mão e diz, vai lá Satanás, pode usar, porque eu não quero me envolver. A igreja não se envolve com isso, o crente não se envolve com política. Eu acho que isso é uma grande besteira. Grande besteira. Tanto é besteira, porque se você for no mínimo coerente, se você ler a Bíblia, você vai encontrar uma série de personagens que foram altamente comprometidos com o governo de suas respectivas épocas, mas também foram instrumentos do próprio Deus em relação à sua geração. E eu trouxe assim, uma lista básica para vocês aqui, de homens que foram políticos. José foi político, Moisés, Josué, Débora, olha, Samuel, Davi, Daniel, Esdras, Ageu, Neemias. Gente, a galera mais conhecida da Bíblia, de certa forma, sempre esteve envolvido com política, porque na cabeça do judeu não tem essa dicotomia, igreja é igreja, governo é governo, serviço é serviço, negócios são negócios, não. Essa cultura grega que a gente absorveu, greco-romana, que faz a gente dividir. Então eu vou para a igreja, eu estou no sagrado, e aí é uma besteira. Eu respeito quem pensa diferente. Aí você pode falar, Rodrigo, mas você trouxe aqui exemplos do Antigo Testamento. Pensando nessa tua possível pergunta aí na sua mente, eu trouxe um texto de Atos 9, versículo 15, que diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus, fale comigo, e os seus reis, e perante o povo de Israel. Olha que interessante, Deus está chegando para o Ananias, é um personagem no Novo Testamento, fala, Ananias, eu vou colocar no seu caminho um cara de nome Saulo, eu vou mudar o nome dele para não ter problema, só que ele vai ter desculpa o termo, uma lábia tão boa, ele vai ter uma retórica tão boa, ele vai ter tanta teologia boa, que ele vai falar no mesmo nível, como se ele fosse um rei. Eu acredito nesse cara para evangelizar os reis da época dele. Ou seja, Deus foi o mais interessado em usar o apóstolo Paulo para colocar o evangelho nesses cenários que são tão delicados. Porque se existe corrupção hoje, imaginem, gente, nos tempos romanos. Ou seja, aqui na Adai, é muito bom vocês saberem disso, aqui na Adai nós acreditamos sim, que o evangelho pode florescer também através de homens e mulheres no governo, e por consequência o povo ser carinhosamente beneficiado. Eu amo o texto bíblico que diz, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Eu acredito nisso. Enfim, dito isso,
Acho que já dá para vocês compreenderem um pouco que nós defendemos aqui na ADAI, e não defendemos partidos políticos. Mas defendemos sim que nós não podemos ser apolíticos. Eu nunca vou pedir para você votar no candidato XYZ, ainda que seja um candidato da igreja, membro da igreja. Eu nunca vou tirar o teu direito de você votar onde você quer, em quem você quiser. Agora, isso não significa que nós não vamos dizer que nós precisamos ter consciência de fato em quem a gente coloca lá. Enfim, dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que envolve a ação de Deus através da política, através de um governo. O texto que nós lemos se encontra no capítulo 23 de 2 Reis. Porém, a Bíblia relata no capítulo 21, que um homem de nome Manassés, falem comigo, Manassés. Obrigado. Que um homem de nome Manassés, mesmo sendo rei de Jerusalém, foi um cabeça de bagre. Pensa num cara ridículo, foi esse cara. Um cara que não temia nada a Deus. Gente, eu não estou falando que ele era a escória da escória da escória, não. Eu estou falando de um cara que ele era rei da cidade santa. Só que esse infeliz, para não falar uma outra coisa, ele não temia em nada ao Senhor. Um rei que deveria ser para Jerusalém um exemplo de caráter, um exemplo de responsabilidade com as coisas de Deus, e infelizmente ele foi o oposto. Não tinha caráter, não tinha responsabilidade nenhuma para com Deus e para com as pessoas. Tanto é verdade que a Bíblia relata algumas coisas que o Manassés fez que desagradou o Senhor. E eu trouxe para vocês algumas coisas que ele fez. Olhem só, venham comigo, leiam comigo, olhem só. Manassés, mas se você tiver curiosidade, vai estudar o que é um poste ídolo, que eu tenho até dificuldade de pregar isso. O Manassés apoiava a prática de feitiçaria e adivinhação. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar: oi gente, sabe qual é o horóscopo de hoje? O Manassés, ele consultava médiuns. Manassés rejeitou e escondeu a palavra de Deus. Quase me afoguei aqui. O cara era tão cabeça de bagre que, além dele rejeitar as coisas de Deus, a gente precisa compreender que antigamente não tinha cópias de Bíblia. Havia uma Bíblia dentro do templo. O que ele fez? Ele entrou dentro do templo, já que ele não queria que ninguém lia, ele já não lia, né? Ele não queria que ninguém, de certa forma, lesse a Bíblia. Ele escondeu a Bíblia para ninguém encontrar, para ele poder manipular do jeito dele. E aí vem o quinto, que, olha, ele sacrificou o seu próprio filho em oferta a um Deus pagão. Olha que cara legal. Só para vocês acreditarem que eu não estou inventando, 2 Reis capítulo 21, versículo 6. Olhem só, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando ira. Para provocar a ira de Deus, o cara tem que ser muito ruim, porque ele é rico em misericórdia. Enfim, o tempo passou, o Manassés morreu. Mas quando você pensa que está ruim, pode ficar pior. Um dos filhos que sobrou, o nome é Amon. Esse Zé Ruela, para não falar outra coisa, ele conseguiu ser tão pior quanto o pai dele. Ele foi tão cruel também, que os próprios amigos dele o mataram dentro de casa. Cara legal, hein? Resumo da ópera: com o Manassés, que era o vô da dinastia morto, com o rei Amon, que era o pai da dinastia também morto, o reinado caiu no colo do neto da família. E o seu nome é Josias. Até aí tudo bem, mas o menino tinha 8 anos de idade.
Eu fico imaginando aqui, eu bato as botas, aí vem o novo pastor no Adai. Quem é? Davi Soeiro, 9 anos de idade. No mínimo, se você tem alguma coisa na tua cabeça, você vai embora dessa igreja. No mínimo, se resta algum neurônio, você vai embora. Mas a bagunça é tão grande que ele assume o trono com 8 anos de idade. Só que tem uma diferença, ele foi discipulado por um outro cara. O menino cresceu, com 16 anos de idade, a Bíblia relata que ele começou a buscar, não o Deus do avô Manassés. A Bíblia vem dizer, ou não vem dizer, que ele não foi buscar o Deus do seu pai Amon, mas ele foi lá na história, ele foi buscar o Deus de Davi. Podia ser um aleluia mas assim, mais pentecostal, não? Ou seja, mesmo tendo um vô cabeça de bagre, mesmo tendo um pai cabeça de... Josias falou, eu vou mudar a história da minha geração. O adolescente continua a crescer, e com 20 para 21 anos, com estrutura emocional e espiritual muito mais madura, o texto vem dizer que ele decidiu colocar a casa em ordem. A Bíblia vem dizer que ele veio fazer então uma reforma religiosa e moral em Jerusalém. Toda herança pecaminosa que o seu avô e o pai deixaram, ele agora estava disposto a colocar literalmente a casa em ordem. Segue algumas coisas que ele fez. Esse cara aqui era cabra macho, esse cara aqui era nordestino. Esse cara aqui não era, esse cara é peixeira na mão. Olhem o que ele fez. Primeiro, todos os ídolos pagãos que o seu avô e seu pai construíram em Jerusalém, queimou. Vai fazer média com o teu pai? Pai, uma ova. Segunda coisa, todos os sacerdotes pagãos que havia em Jerusalém, ele mandou embora, sem 13º, sem seguro-desemprego. Vazem daqui. Terceiro, para completar o item 1, todos os elementos pagãos que havia dentro da casa de Deus. E o avô e o pai dele, além de colocarem elementos pagãos nas ruas de Jerusalém, eles tiveram a audácia de colocar elementos pagãos dentro da igreja. E aí vem o quarto e mais importante item. Prepara um glória a Deus bem pentecostal, só para a gente não se esquecer que a gente é assembleano. Com 26 anos de idade, olha o que aconteceu. Josias achou a palavra de Deus que tinha sido escondido pelo seu avô. Isso é incrível. Incrível. Quando isso aconteceu, ele... Não acredito. Oxe, ele era nordestino. Oxe, menino. Achei... A Bíblia vem dizer, e nós lemos, mas eu preciso ler novamente. Quando ele pega a Bíblia na mão, ele fala, achei. E quando o cara é bem intencionado, ele não acha apenas para ele. Ele agora quer informar para o povo. Olhem só. Então o rei Josias ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes. Aqui não são os cabeças de bagre não, aqui é uma galera nova. Os profetas e todo o povo, desde o Kids até os 50 a mais, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Olhem só, por mais que a história do avô dele foi sem vergonha, por mais que a história do pai dele foi ridícula, a história dele, ele decidiu ser diferente. Ele não permitiu que o seu passado viesse ditar o seu presente.
tampouco o seu futuro. Ele não permitiu que a irresponsabilidade dos seus pais o influenciasse a sua conduta para com Deus, muito pelo contrário, mas através de uma postura diferente, ele se tornou um dos reis mais especiais da história de Israel. Mais especiais, olhem isso, 2 Reis capítulo 23, versículo 25. Antes de Josias não houve rei semelhante. Sabe o que significa isso? Não precisa nem ser teólogo para entender. Esse cara foi melhor que Davi. Não, vocês não estão aqui, não é possível. Acho que eu estou pregando para 3, para a irmã que deu aleluia, não é possível. Gente, a Bíblia está falando que esse cara foi melhor do que Davi. Olhem só, antes de Josias não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, não está escrito isso não. Esse cara só ficou na barba de Jesus, porque o resto, que Jesus não é rei, né? É rei dos reis, aí é outro nível de conversa. Mas nego humano, assim, só humano, ele ganha de todos. Para bom entendedor, eu acho que já rolou, não? Ei, a história dos nossos familiares, seja boa ou ruim, não pode ter poder de influenciar o rumo da nossa história. A irresponsabilidade das pessoas que nos cercam não deve comprometer a nossa responsabilidade pessoal para com Deus. Pouco importa o que teu pai fez, pouco importa o que tua mãe fez, pouco importa o que teu tio fez. Ei, pare de ficar carregando maldições hereditárias. Gente, eu estou pregando o Antigo Testamento. E tem gente que fala que tem maldição hereditária na Bíblia. Esse cara me prova que não tem. Sabe por quê? Porque quem foi protagonista da história de Josias não foi o avô dele, não foi o pai dele, foi o Senhor dos exércitos, o Deus de Davi. Se você ficar acreditando em maldição hereditária, com todo respeito, tá? Vou falar. Você é macumbeiro, pronto, falei. Falei. Se tem algum macumbeiro aqui, com todo respeito, mas é isso aí. Com todo respeito a quem é macumbeiro. Mas Deus não gosta de macumba. Deus ama o macumbeiro, mas não ama macumba, sacola. Está na Bíblia. Não existe lugar para ídolos. Não existe lugar para santinha. Estou falando, hein? Mas ela é tão bonitinha. Ela está dormindo. Só tem um que está acordado no céu. O nome dele é Jesus. Sacola. Outra coisa, para a gente terminar. Josias achou a Bíblia. Tem crente na igreja que não é macumbeiro, mas perdeu a Bíblia em casa. Está entendendo? Eu preciso desenhar. Ele tem Facebook, ele tem Instagram, ele tem tudo, mas não tem Bíblia. Essa geração precisa encontrar Bíblia em casa. Que quando nós encontramos a Bíblia em casa, nós compartilhamos, nós não guardamos apenas para a gente. Quando nós encontramos a Bíblia, os outros ídolos vão se tornando periféricos. Eu fico imaginando, se eu não me engano, é isso mesmo, a IBAB, a Igreja Batista da Água Branca, fez uma peça teatral falando sobre a história de Josias. Fiquem ligados aí nas redes sociais da IBAB, vai que eles lançam de novo. É impressionante. Se você ficar membro lá,
Eu falo com o Ed Renekiewicz para ele chutar você para cá de novo, hein? Ei, eu fico imaginando na hora que esse menino... É um menino, né? Eu fico imaginando... Eu estou com 34 anos, quando assumi a DAI eu tinha 25. Quando ele encontrou a Bíblia ele tinha 26, era mais ou menos isso. Um guri, mas é o meu cenário, por mais que tinha sido difícil, ou foi difícil e tal, mas não estava esse caos todo, mas ele encontra a Bíblia, a alegria dele querer cantar a Bíblia, a alegria dele querer pregar a Bíblia. Ele era apenas um rei, mas agora ele é um profeta da geração dele. Sabe, eu acredito que assim como Deus usou Josias no governo, Deus poderá usar outros Josias nas famílias, no governo, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Até nós foi um caos. A partir de nós, pode chutar a macumba que não pega. Pode chutar, não pega. Eu já falei isso domingo passado, não pega. Em nome de Jesus, com todo respeito ao macumbeiro, mas não pega. Sabe por quê? Imagina se macumba pegasse, aí está lascado. Ei, sobre nós existe um sangue. Não é sangue de bode, sangue de galinha, sangue de galo. Ei, é um sangue de Jesus. Se o Josias teve essa capacidade teológica de compreender isso, espiritual, será que em Jesus nós não temos? Estou muito feliz, o pastor Alex está trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo. E eu trago aqui um relatório, porque quando eu informei vocês que ele estaria trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo, eu informei que ele estaria servindo não a Ardai, ele estaria servindo o Ipiranga, estaria servindo a comunidade do Heliópolis. E olhem só, o pastor Alex é pequeno, gente. Todos nós somos pequenos, Ardai, perto de tantas igrejas, é pequena. Mas olhem só o que um homem chamado pastor Alex, trabalhando 4, 5 meses, olhem só o que uma pessoa bem intencionada pode fazer em favor de alguns. Eu trouxe aqui um relatório. A igreja tem dever de mostrar esse relatório para vocês, porque eu indiquei o pastor Alex para trabalhar na Câmara Municipal. Perguntaram para mim, tem alguém de caráter? Eu falei, tem um doido aqui, Alex. Gente, em pouco tempo que ele está trabalhando lá, ele conseguiu liberar cirurgias, pedidos de cadeira de roda, consultas médicas que estavam há 2 anos paradas, ele conseguiu. Colchão hospitalar até para pessoa que nem do Ipiranga é, Taboão da Serra. Retirada de entulho da rua, tapa-buraco, poda de árvore, transferência de hospital. Aí você fala assim, Rodrigo, mas nossa, quanta coisa pouca, né? É porque nem você. Quantos aqui não tem dinheiro para pagar um convênio médico? Levanta a mão. Gente, pode levantar, sem vergonha. Fica com a mão erguida. Quem aqui não tem condições hoje de pagar um convênio médico para a família? Levanta a mão. Vocês sabem o quanto isso é importante, sim ou não? Agora, pastor Alex, ei, será que nós não podemos defender que homem como o pastor Alex, como qualquer outro de Deus, não pode estar inserido, seja na igreja, ou seja na política, ou seja na empresa? Ei, onde nós colocamos a planta do nosso pé, nós podemos aliviar o sofrimento das pessoas. Pastor, mas tapa buraco? Aí não, passa com o teu carro para você ver, e quebra o carro para você ver se vai fazer falta. Eu acredito numa igreja que estará em todas as esferas da sociedade, sabe? Tanto acredito que essa semana, na verdade Deus foi bom comigo, né? Porque essa semana chega uma notícia, aí eu termino esse sermão aqui. Chega uma notícia incrível de um homem chamado, até é difícil falar o nome dele, Abi Ahmed Ali. Mas também cada nome desse povo, né, gente? O Abi Ahmed Ali, olha que bonitinho ele. Ele parece o Tom mais velho, não parece, gente? Para quem conhece o Tom, sabe o que eu estou falando. Gente, esse cara, Tom, você não está me assistindo não, né?
Gente, esse cara, ele é primeiro-ministro da Etiópia. E a Etiópia, ela está ali na região nordeste da África. Ela faz divisa com um país chamado Eritreia. Para quem tem um mínimo de conhecimento sobre missões, a Eritreia hoje é um dos países que mais persegue missionários. Mas enfim, eu não vou falar nem de missão aqui. Eu estou falando que esse senhor, bonitinho que é, ele é o primeiro-ministro da Etiópia. Ele mandou um zap. Foi zap, alguma coisa assim. Para o primeiro-ministro da Eritreia. Disse assim: ei, faz quase 80, sei lá quantos anos que a gente briga. Vamos ter paz? Sabe, ele é crente. Lavado e remido pelos... Sabia disso? Ele é cristão protestante. Ah, não vou lá, não vou me envolver com política. Não, eu vou. Ele mandou uma ligação para o primeiro-ministro da Eritreia. Sabe o que o cara da Eritreia falou? Beleza, vamos ter paz. Resumo, esse cara essa semana foi condecorado ao Prêmio Nobel da Paz. Aí você fala assim: ah, mas a vida dele foi fácil. Ah, foi. Pergunta quantos familiares morreram. Mas sabe o que ele decidiu? Ele decidiu se o vô dele foi um fracasso, o pai dele foi um fracasso. Ele falou: a partir de mim, Etiópia será uma bênção, Eritreia será uma bênção. A partir de você, a tua família um dia vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos terceirizar os lugares para Satanás entrar? Não. Ei, seja junto com o Senhor o protagonista da tua história. A minha vida está assim, é porque você não sabe do meu passado. Também não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Ei, vida que segue. Eu estou falando isso aqui já há 4 domingos. Tem gente que está fazendo a vida um slime. Está pegando o passado, está esticando para o presente e vai esticar para o futuro. Mas que eu estou repetindo o que eu estou falando aqui. Mas em nome de Jesus Cristo, para de trazer a memória do teu avô se ela foi ruim. Para de trazer a memória do teu pai se foi ruim. Para de trazer a história do teu passado. Ei, a partir de você, a tua geração será bendita. Fala para a pessoa que está ao teu lado: por favor, não seja água de salsicha para a tua geração. Falei. Tem gente aqui que vai morrer, mas nem o papagaio vai sentir falta, porque não deixa nada. Fala de novo, por favor, com todo carinho. Por favor, filho, não seja água de salsicha para a tua geração. Eu acho que eu nunca terminei um sermão assim. Acabou. Fala comigo: eu não serei água de salsicha. Água de salsicha. E o que ele fez? Nada. Só comia na minha casa. Nem pagar a bolacha pagava. Ei, que possamos ser bênção para a nossa geração. Pouco importa o que aconteceu antes, o importante é agora. Existe um futuro brilhante para o nosso país. Se aconteceu na Eritreia isso, eu acredito que Deus pode levantar homens como esse homem e mudar a história do nosso país pelo poder do nome de Jesus Cristo, que ninguém faz nada sozinho. E se nós podemos mudar uma nação, nós podemos mudar uma família, nós podemos mudar um bairro, nós podemos mudar uma cidade. Eu acredito nisso. Quem não acredita aí é outra coisa, mas eu acredito nisso. Se você tem saúde, levante sua mão ao céu, por favor, por favor, por favor. Feche seus olhos. Pai, nos ajude.
Pai, que as pessoas possam sentir falta da gente quando a gente partir. Que a gente possa construir um legado decente. Rejeitamos a geração de Manassés, rejeitamos a geração de Amon, adotamos a geração de Josias, Pai. Simbolicamente falando, Pai, que possamos imitá-lo, que possamos reverter processos de maldição em bênção. Pai, obrigado. Obrigado porque eu vejo uma igreja nas 7 áreas da sociedade. Obrigado porque nós não vamos nos contentar a ficarmos apenas aqui, mas nos contentaremos nos 4 cantos da terra. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu serei uma bênção para a minha geração. 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 Vai profetizando isso. Isso não é palavra positivista. Isso é profecia que você pode falar com a sua própria boca. Comece a abençoar teu patrão, comece a abençoar teus filhos, comece a abençoar teu ventre. Se o campo é o mundo, Pai, todas as esferas precisam ser ocupadas. Deus, se o campo missionário é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas. Eis-nos aqui, Pai. Se não conseguimos entrar nos governos federais, estaduais e municipais, não tem problema. Aonde nós governamos, é o Senhor que vai governar através de nós. Em nome de Jesus. Se você pode, se coloque em pé. Dá um cheiro nessa pessoa que não é uma água de salsicha. Fala assim: Deus vai te usar para a tua geração. Gente, eu sei que nós estamos online. Então, teoricamente, isso pode estar sendo passado para o mundo todo. Ok. Mas na verdade eu gostaria que nós levássemos aqui a Deus um cântico, um grande coral. Eu sei que muitas igrejas já fazem isso, eu sei que muitos pastores já fazem isso, mas nós não podemos ficar aquém disso. Eu gostaria que nós cantássemos essa música como se nós estivéssemos cantando para o Brasil. Que pena que eu não tenho uma bandeira do Brasil aqui. Isso é uma falha nossa. Que pena, mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Pessoal da mídia, eu sei que vocês são rápidos. Coloca uma bandeira bonita do Brasil aqui. Eu não fiz isso em nenhum outro culto, por isso que eu estou pegando ele de surpresa. E nem foi combinado. A gente vai cantar. Porque assim, a gente abre muita boca para falar gol para time, a gente abre a nossa boca para dar bronca. E aí parece que quando a gente está na igreja para cantar, pastor, eu sou quieto, eu sou assim mesmo. Então fica quieto. Para você que fala, para você que é vivo. É para você. A gente vai cantar falando isso para o Brasil. Agora, Rê, você precisa colocar a bandeira e a letra tem que estar ainda em cima. Vamos ver se é bom mesmo. Se você fizer isso, eu vou orar para você casar. Desespero, quase caiu o computador lá de cima. Depois eu posso chamar ele aqui embaixo para ver se te interessa. De profetizar. Pelo menos uma vez na vida você vai poder dizer para os teus filhos: um dia eu estava num culto e profetizei para a minha nação. Já que você não foi lá fazer cara pintada, então pelo menos aqui você faz, pronto. A bandeira é meio atrapalhada, mas vai rolar. Vai rolar. É o que tem para hoje, né, Rê? Vou pensar se eu vou orar para você casar.
Agora vamos ver se a letra vai se encaixar aí. Será que vai? Ou vai ficar uma bagunça? Senão fica só nas televisões mesmo. Coloca uma letra aí só para a gente ver. Lascou tudo. Vai para a televisão mesmo. A gente vai cantar. Maestro, solta aí o som. Nós vamos cantar isso. E eu creio que profeticamente, não somente a nossa nação, mas a nossa família, aonde Deus te colocar, o Evangelho estará. Vem comigo e com o Felipe, vai lá. Vocês. Se ferido e cansado está, Vocês estão cantando para o Brasil. e o pecado é pesado demais, Brasil! Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo É bem isso, né? e a fonte de água secou, Brasil! Jesus te chama. Brasil! Ó, venha Brasil! pro altar, pros braços abertos do Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Deixa a culpa e os erros pra trás. Já não há mais razão pra esperar. Jesus te chama. Deixa a tua tristeza pra trás. Nova vida em Cristo terás. Jesus te chama. Ó, venha pro altar, pros braços abertos do Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Ó, venha pro altar, pros braços abertos do Pai. Perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Meu Salvador, maravilhoso é, cante aleluia, Cristo vive, nos prostramos, pois Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Meu Salvador, maravilhoso é, cante aleluia, Cristo vive. Nos prostramos, pois Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha pro altar. De Cristo Jesus, ó, venha pro altar, pros braços abertos do Pai. Perdão Não foi. comprado
Ó, um Brasil salvo. Um Brasil salvo. Eu não tenho utopia de achar que todo mundo vai ser evangélico. Que vandade. Não. Mas eu estou falando que com os poucos evangélicos que tivermos, serão suficientes para salgar essa nação. Não vai ser tudo evangélico. Nem é bom. Vai dar problema. Mas o pouco que tem, imagine se para salgar uma carne a gente precisasse do sal com o mesmo quilo da carne. Não precisa, é pouco. São poucos. Uma nação salva começa com pessoas salvas. Falei aqui de assuntos, mas eu quero chamar você que se afastou da igreja, ou você que nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador. Não estou falando para você ir para a igreja não, você vai para a igreja se você quiser. Eu estou te oferecendo Jesus. Enquanto a igreja está com as mãos erguidas, por favor, intercedendo, feche seus olhos. Se você deseja aceitar Jesus ou voltar para Ele, caso você tenha se afastado, você está batendo cabeça, você sabe disso. Faz uma coisa para você, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero te dar um abraço.